Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário e Diário TV. Já abrimos esse boletim voltando àquela questão polêmica dos drones, esse sistema que vem sendo utilizado pela Prefeitura para atualizar o cadastro dos imóveis e, consequentemente, aumentar o valor do IPTU. Muita gente, a grande maioria das pessoas, logicamente, reclamando desse sistema. Então, fomos buscar aí a legalidade dessa ação, conversando com o representante da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em nosso município. A questão do cadastramento de imóveis para fins de cobrança do imposto predial e territorial urbano aqui na cidade de Teresópolis, através de fiscalização com uma nave não tripulada, um drone, está gerando muita discussão aqui em Teresópolis, já foi assunto na Câmara de Vereadores, a população está muito preocupada, muitas críticas. E para a gente entender melhor sobre esse assunto, nós convidamos aqui o presidente da Comissão de Assuntos Tributários da OAB Teresópolis, Dr. Leandro Hermida. Dr. Leandro, muito obrigado, primeiramente, por receber a Diário, para responder aos nossos questionamentos. A questão principal é essa fiscalização feita, esse dimensionamento de construções, de propriedade privada, através dessa aeronave. Isso é legal? Essa questão de fiscalização por drone, é uma questão muito complexa. A legislação tributária ainda não tem um viés pronto para responder a esse tipo de questão. Mas o importante é a gente dizer que, dentro da legislação tributária, vige o princípio da legalidade, da administração pública, de um modo geral. E o procedimento de fiscalização é um procedimento vinculado à lei. Para que se possa fazer um lançamento tributário por meio de fiscalização, há que se ter um termo de início de fiscalização, assinado por uma autoridade competente, a desenvolver um procedimento administrativo, do qual o cidadão ou contribuinte há de ter amplo direito de defesa, não digo nem da consequência da fiscalização, mas da fiscalização propriamente dita. Porque se você não tem um fundamento legal para aquilo, como é que o contribuinte vai saber como se defender daquele procedimento? O problema que a gente encontra hoje é que todas as pessoas que falam com a gente, elas não sabem nem por onde começar, porque não tem a lei que é utilizada, e ela não sabe como proceder nesse sentido. Esse documento que as pessoas estão recebendo, ele chega a trazer uma previsão de que, caso não sejam apresentados tais e tais documentos, a defesa não vai ser aceita. Num prazo curtíssimo. Num prazo de 15 dias, a defesa não vai ser aceita. Isso é legal, doutor? Claro que não. Isso viola o princípio da ampla defesa. Até porque o contribuinte ele pode querer fazer uma defesa que não seja basicamente uma defesa de mérito, mas uma defesa processual, por exemplo, até de dizer que o próprio procedimento é inválido porque não cumpre a legislação. E, para isso, ele não é obrigado a juntar uma série de documentos. Bom, isso nos faz entender, então, que o contribuinte, o teresopolitano, dono de propriedade privada aqui na cidade, que se sentir lesado, porque muitas pessoas já estão recebendo notificações, se essa pessoa se sentir lesada, ela deve procurar a justiça? Claro, não tenha dúvida. Penso que ela deve procurar a justiça. Inclusive, nós vamos agora tratar desse assunto institucionalmente. A OAB está buscando ver qual a medida que pode ser adotada no sentido de se conversar isso. Há a possibilidade de uma ação coletiva impetrada através da OAB? Vamos estudar isso agora. Vamos ver se, de repente, a gente consegue uma audiência com o prefeito para conversar sobre essa questão. O fato é que a fiscalização tributária ela tem que ser regida por um instrumento jurídico. E este procedimento, do modo em que está feito, ele não é um procedimento discricionário que basta você tirar uma foto da casa de alguém e dizer, olha, agora você apresente aqui as suas provas porque eu tenho uma fotografia, senão você vai ser lançado do tributo. Qual é o conselho que o senhor dá para o teresopolitano nesse momento que tem essa dúvida se vai pagar mais IPTU, se não paga o IPTU, se paga sob júdice, como é que ele deve proceder? Bom, uma vez que o contribuinte não esteja de acordo com o lançamento, e aí, naturalmente, que o
o que a gente quer aqui apregoar não é que não se deve pagar o tributo, se deve procrastinar o pagamento do que é devido, né? Mas uma vez que esse contribuinte se sente injustiçado, ele sente que ele não está tendo tempo hábil de fazer a defesa que o município exige, né? Ou que ele não tem tempo hábil para produzir a documentação que está sendo pedida, né? Eu vi casos aí em que pediu remembramento de unidade imobiliária. Como é que você vai fazer um remembramento de unidade imobiliária em 15 dias? Né? Então, veja, aquele que se sente lesado, né, no seu direito de ampla defesa quanto a isso, ele pode procurar o Ministério Público, ele pode procurar um advogado especializado na área e recorrer disso. Ou seja, ainda que você tenha um procedimento administrativo todo adequado, ao fim daquele procedimento, se você assim não entender, você pode recorrer para a segunda instância administrativa, que existe, as pessoas não sabem, né? E, ao fim disso, você pode recorrer para o judiciário, né? Então, penso que, realmente, há que se aparar algumas arestas aí nesse procedimento e vamos tentar ver se a gente consegue contato com o nosso prefeito, para ver se a gente consegue que ele receba o OAB para a gente conversar a respeito disso. E vamos ver também institucionalmente o que enquanto instituição, né, coletivamente, a instituição pode fazer para tentar ajudar o contribuinte teresopolitano. Extremamente importante esse posicionamento da OAB sobre o assunto, né? Muito questionada essa utilização de drones. Se você ainda tem dúvida, dê uma olhadinha nessa reportagem no site do Diário, netdiario.com.br. E o Brasil venceu a segunda partida, dessa vez contra a Suíça, pela primeira fase da Copa do Mundo. Os teresopolitanos acompanharam os jogos, muitos teresopolitanos acompanharam na Praça Olímpica Luiz de Camões, na Várzea. Veja o momento do gol e a comemoração do torcedor local. O próximo jogo é na sexta-feira contra Camarões, também às 16 horas, e a Prefeitura vai montar mais uma vez esse telão lá na Praça Olímpica Luiz de Camões, na Várzea. 2 horas antes da partida de hoje, o trânsito já estava bastante confuso aqui em Teresópolis. Olha só o registro da nossa equipe. 2 horas antes do jogo, trânsito já caótico no centro da cidade, muita gente saindo mais cedo e, além disso, mais uma vez, questionamento do teresopolitano em relação ao transporte coletivo, ainda mais reduzido, né? Já tem ficado muito crítica a situação, né? Moradores de diversos bairros reclamam da retirada de linhas, atraso nos horários das existentes, e no dia de jogo, então, complica ainda mais, a empresa reduz o horário, ainda mais, já é pouco e reduz ainda mais. Olha só, ponto de ônibus, esse é apenas um dos vários aí da cidade. Isso 2 horas antes da partida. Não é nem naquela, vai reduzir na hora do jogo, a maioria das pessoas está assistindo a partida, mas 2 horas antes já estava dessa maneira aqui em Teresópolis. Lembrando que na quarta-feira será realizada uma audiência pública na Câmara de Vereadores para discutir aí essa questão preocupante do transporte coletivo aqui na cidade. E falando em ônibus, recebemos aqui uma imagem da Delfim Moreira, feita por morador próximo a esse local, onde frequentemente, olha só, frequentemente, Delfim Moreira, dessa maneira, o Doutor Aleixo e a Delfim Moreira, dessa maneira o coletivo vem e não consegue fazer a manobra para acessar a Delfim Moreira porque veículos estão estacionados onde não deve, dentro da curva. Você vê que o carro está dentro da esquina, fechando a passagem do ônibus. Segundo moradores ali desse trecho da Delfim Moreira, é frequente essa situação, né? A gente acha que aquele reboque da Guarda Municipal deve estar quebrado novamente, né? Porque dentro de esquina, atrapalhando o ônibus, é reboque, depois busca lá em Três Córregos, porque assim talvez o motorista aprenda, né, sobre essas questões aí do trânsito. É óbvio, né? Para carro dentro da esquina, em rua movimentada, tem acesso de ônibus, de caminhão e tudo mais, e por causa de um motorista, dezenas, centenas de pessoas têm a vida prejudicada.
No final da manhã, uma chuva forte aqui em Teresópolis, né? A Defesa Civil está de atenção, já preocupada. E lá no bairro da Posse, entre Posse ali e Cascata do Imbuí, né? Acesso da Posse, mas mais para a Cascata do Imbuí. Houve uma queda de árvore, uma grande árvore caiu na pista, fechou totalmente a passagem, né? Recebemos essa imagem através das redes sociais, mostrando aí moradores tentando desobstruir, né? O que é perigoso, gente. A árvore pode ter derrubado aí uma rede elétrica, parte da rede elétrica, e estar energizada, né? Alguém pode sofrer um acidente, ainda mais embaixo de chuva. A gente entende, muita gente querendo passar, né? Para chegar em casa ou sair de casa, mas nesse tipo de situação é importante aguardar a chegada do Corpo de Bombeiros, né? E se for o caso da Enel, para fazer aí o serviço necessário na rede. Falando em situação de chuva, que preocupa daqui para frente, né? Estamos entrando aí no verão, nessa preocupante situação, a Defesa Civil realizou no fim de semana mais um simulado, né? Aquele trabalho de ação simulada para atendimento à população e também para que os moradores de área de risco saibam como se portar, né? Esse último exercício simulado aí de evacuação foi realizado no bairro do Caleme, no último fim de semana aí, com o pessoal da Secretaria de Defesa Civil de Teresópolis, realizado em parceria com os moradores desse bairro, né? Um dos bairros que sofreu aí na tragédia de 2011, inclusive, né? Foi aquele teste das sirenes, aquela saída com segurança em caso de risco de deslizamento de terra, cheia de rio e tudo mais. Foi lá no bairro do Caleme no fim de semana e esteve presente, logicamente, né, o responsável pela pasta, né, está ali no centro, ali, o coronel Albert, que ressaltou, né, a importância de se instruir a comunidade para uma correta atitude em situação de desastre, né, que é um grande apoio para a Defesa Civil. A Defesa Civil não pode estar em todos os bairros ao mesmo tempo, então essa participação da comunidade, essa sabendo se portar na hora de momento de risco é fundamental para se salvar vidas. Falando em participação comunitária, em salvar vida, a Guarda Civil Municipal, a Secretaria de Segurança, através da Guarda Civil Municipal, tem realizado também um projeto muito legal que é o Segurança nas Escolas, né? Falamos desse projeto aqui recentemente e agora a Prefeitura fez um balanço ali, né? Até o momento, segundo aí dados do município, 1.500 estudantes já receberam esse projeto aí da Ronda Escolar e da primeira Companhia de Operação com Cães, a guarnição K9. Esse é um trabalho de orientação dos alunos das escolas públicas municipais e estaduais quanto à prevenção e combate ao uso de drogas, né? Além da experiência do pessoal da GCM, do pessoal do AK9 e outros profissionais, alguns ex-dependentes químicos participam dessas palestras aí falando para as crianças do risco, né, das drogas, né, de utilizar, elas também aí podendo levar essa informação para casa, podendo reconhecer se um familiar seu está nessa situação e se precisa de ajuda é fundamental. Algumas escolas que receberam o projeto, o Lions Club, o Beatriz Silva, o Rose Dalmaso, lá no bairro de São Pedro, além de escolas aí no interior do município, né, como a Mariana Leite, em Bom Sucesso. Vamos agora às ocorrências policiais, né? 3 das muitas ocorrências policiais aí do fim de semana, com o repórter Luiz Bandeira. As ocorrências do plantão policial para você ligado aqui na Diário. Na madrugada desta segunda-feira, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de violência doméstica. Uma mulher teria sido vítima de lesão corporal. Os policiais foram informados que essa vítima estava recebendo atendimento médico na UPA 24 horas e teria sido levada pelo suposto autor da lesão corporal. Os policiais procederam até a UPA 24 horas e encontraram essa mulher após o atendimento. Verificaram que ela tinha um ferimento no supercílio. Perguntado sobre o ferimento, a mulher informou que havia sido vítima de um acidente doméstico, mas também disse que o companheiro costumava andar armado. Com essa informação, os policiais resolveram revistar o carro deste homem e nenhum ilícito foi encontrado no automóvel. Ainda indagando a mulher sobre o fato, esta vítima disse que temia pela sua vida e que na sua casa ela tinha certeza que havia arma. Os policiais então conduziram a mulher, foram até a casa desta mulher,
foi permitido que eles fizessem uma revista na casa e foi encontrado então um revólver calibre 38 e 17 munições intactas. A arma foi levada para a 110ª Delegacia de Polícia. Já no final de semana, por volta de 2h30 da tarde deste último domingo, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de estupro de vulnerável e partiu então para ouvir a vítima, o relato da vítima e da mãe da vítima. A história é a seguinte: a menina recebeu um chamado do pai para que o ajudasse, pois ele estava passando mal. A menina então foi até a casa do pai dela quando foi forçado carícias e um beijo na menina. Ela, quando teve a oportunidade, fugiu correndo da casa do pai e então fizeram a denúncia no 190 da Polícia Militar. A polícia fez um cerco no local onde era a residência desse homem, que foi encontrado deitado no colchão, onde ele tentou consumar o fato do estupro de vulnerável. Ele informou que apenas tinha beijado a menina, fato controverso, já que a menina disse que ele havia tentado tocar em suas partes íntimas. Esse homem foi conduzido até a 104ª Delegacia de Polícia em São José do Vale do Rio Preto, onde foi ouvido pelo delegado, ficou preso e posteriormente foi conduzido para a 110ª Delegacia de Polícia, onde está sob custódia. Já na madrugada de sábado, policiais militares em patrulha em Motas, no 3º distrito do município, estavam baseados em um evento que acontecia na Adega do Alemão. Após o final do evento, a Polícia Militar saiu do local e, assim que saiu do local, recebeu um chamado da central para que retornasse ao local, pois havia acontecido um assassinato. A polícia teve informação de que um carro com 3 elementos fugiu do local logo depois do crime. Com as características dos acusados, a polícia continuou em patrulha por Motas e encontrou o carro dos acusados, sem os ocupantes, mas os ocupantes do lado de fora tentando esconder a chave do carro e um telefone celular. A polícia então indagou esses homens, pegou a chave do carro, abriu o automóvel e encontrou a arma que teria sido usado no assassinato, um revólver calibre 38. Esses homens foram conduzidos à 110ª Delegacia de Polícia. Após o trabalho da perícia do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, o corpo de Vitor Dias, de 27 anos, foi conduzido para o IML. Vamos agora falar de notícia boa. Quem passou pela Calçada da Fama no último sábado, entre 7 da manhã e 19 horas, né, popular 7 da noite, encontrou essa cena aí, olha só, uma galera pedalando, alguns brinquedos aí, uma galera pedalando bicicletas fixas aí no rolo, né, bike indoor, e também atleta correndo na esteira, né? Parece um fato inusitado, mas é uma ação, uma campanha de Natal aí organizada por ciclistas aqui de Teresópolis. É o projeto Bike Noel, que em todos os anos, nos últimos 16 anos, aliás, tem arrecadado brinquedos, bicicletas para doar para crianças de comunidades carentes da cidade, locais onde os ciclistas geralmente passam aí treinando ou apenas se divertindo em duas rodas. Esse ano o projeto recebeu o apoio da turma da corrida também, né? Por isso foi montada aquela esteira ali, e eles ficaram durante todo o dia, né? Quem passava viu o pessoal pedalando, olha o que é isso, é arrecadação de brinquedos. Tinha até Papai Noel presente aí, né? Estimulando a doação, e eles conseguiram, olha só, várias bicicletas pequenas, novinhas, que serão doadas para as crianças e muitos brinquedos, né? Projeto Bike Noel 2022. Se você não conseguiu, né, não sabia da ação, ou não conseguiu ir lá prestigiar, doar o seu brinquedo, ainda dá tempo, né? Até o próximo sábado, até o dia 10, o pessoal do Bike Noel recebe doações aí no Várzea Shopping, na loja Einstein Informática, na Ciclis São Cristóvão, na Zabal Bike, na Casa de Portugal ou ali mesmo na Unisport, né, na Calçada da Fama, né? Parabéns
aos atletas da cidade pela iniciativa, né? Além de contribuir aí com as crianças, também incentivando o esporte, né? Quem sabe alguém tenha passado aí, olhado a bicicleta, se interessada e comece em breve aí a cuidar da saúde e no ano que vem estará participando dessa campanha tão legal, o Bike Noel. A entrega dos brinquedos será feita no próximo domingo, né? O pessoal vai pedalando e vai um caminhão de apoio fazendo a entrega dos brinquedos e os ciclistas atrás aí pedalando e distribuindo aí presente para a criançada. Agora, se você não pode ir a essas lojas que eu falei agora para fazer a doação, né? Você mora na Tijuca, por exemplo, em bairro perto da Tijuca, também tem campanha de arrecadação de brinquedos por lá. Olha só a campanha, essa é a campanha aí do SAMU de Teresópolis, também fazendo uma arrecadação de brinquedos aí novos ou usados para as crianças carentes da cidade. Então, você mora na Tijuca, não dá para vir aí até o centro da cidade fazer essa doação de brinquedos? Deixe lá na sede do SAMU, que fica na rua Júlio Rosa, número 342, no bairro da Tijuca, das 9 da manhã até às 17 horas. Né? Parabéns também ao SAMU por essa iniciativa. A última informação agora é uma utilidade pública, né? Olha só, quem está desaparecido, né? Recebemos esse pedido, é a arara Onyx. Ela fugiu de casa na última sexta-feira, né? Voou, bateu asa aí a Onyx, mas a família dessa arara canindé está sofrendo muito aí pela sua ausência. Se você viu a Onyx por aí, ó, ou voando, ou parado, pousado em uma árvore, ou gritando, né, como a família disse que ele é frequente, entre em contato com esse telefone aí, ó. A família está desesperada atrás do Onyx, essa arara canindé que é anilhada e bastante mansa, segundo a família. Então você viu o Onyx por aí? Ajude essa família a passar um fim de ano mais feliz de volta com sua arara de estimação. Essas e outras notícias você vê também no nosso site, que é o netdiario.com.br. Qualquer novidade, antes de um próximo boletim informativo, tem a página, tem a barrinha de notícias aqui da Diário TV e também as nossas redes sociais, que são o Facebook, o Instagram e o YouTube. Você que acompanha a nossa programação toda aí pelo YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal. Até mais!